E assim, morar sozinho tem muitos pontos positivos, mas também não é aquela mil maravilhas que a gente vê aí nas redes sociais, a galera postando rotina de um jovem solteiro sozinho. Aí o cara chega com um monte de compra, tipo na sexta-feira cansado de um trabalho da semana inteira. Com um monte de compra, ele passou no mercado e tal, aí ele coloca lá as suas coisas, faz uma picanha, coloca lá uma cerveja, prepara uma mesa e tudo aquilo e tal, e não sei o que, e a casa dele tá arrumadinha quando ele chega. Não é sempre assim. Eu sou mais um daquela geração que demorou para sair da casa dos pais. Eu vou contar um pouco da história para vocês. Primeiro, eu nunca imaginei que eu iria morar sozinho. Na minha cabeça, eu iria terminar o meu ensino médio, fazer uma faculdade, conhecer alguém e me casar. E quando eu me casasse, aí sim eu sairia da casa dos meus pais. Até porque o meu contexto era um contexto onde eu não tinha pressão para sair de casa, então os meus pais sempre me deixaram bem à vontade nesse quesito. Eu só precisava me organizar financeiramente, organizar minha vida, trabalhar, estudar, para que um dia, quando acontecesse de eu me casar, eu saísse. Mas com o tempo, eu fui mudando um pouco a minha visão de mundo, a minha visão de vida. Comecei a observar tudo que eu queria e o que eu não queria para a minha vida. Tudo que eu ia precisar mover caso eu quisesse me casar, sair de casa e me casar. Eu fui analisando todos os pontos, tudo que eu ia precisar construir até chegar nesse momento. Até porque eu nunca me imaginei simplesmente casando sem ter nada, sem ter uma bagagem financeira, sem ter um emprego bom, uma estabilidade, dinheiro guardado, casa e um monte de outra coisa que a gente pensa, principalmente quem é homem, pensa nisso, porque a realidade é que a gente precisa ter uma certa estabilidade para casar. Com o passar do tempo eu fui mudando um pouco os meus ideais e decidi que, cara, talvez eu não mova esse mundo para me casar tão cedo. E além de mover o mundo para me casar, eu ainda ia precisar achar alguém que fosse digna de ser a minha esposa. E, do mesmo tempo, eu também teria que ser digno de ser esposo dessa pessoa. E eu não estava vendo perspectiva disso. E mesmo se tivesse essa perspectiva, eu ainda ter que romper todo este mundo aí que eu falei que eu teria que romper. No meio disso, eu decidi, cara, talvez eu devesse cogitar morar sozinho. Com o passar do tempo, a minha irmã casou e eu fui ficando mais sozinho com os meus pais em casa. E aí eu sentia que talvez não seria tão legal eu sair, deixar os dois lá. Mas ao mesmo tempo eu fui sentindo a necessidade de colocar na cabeça dos meus pais que eles tinham que fazer planos focados neles. Porque eu via que eles me colocavam muito dentro dos planos futuros. Sendo que a verdade é que a velhice dos meus pais tinha que ser planejada a partir da perspectiva deles. E eu, às vezes, observava que pelo fato de eu estar em casa, eles colocavam muito eu nessa equação. E eu já era adulto e para mim não fazia sentido nenhum. As únicas pessoas que deveriam, de fato, estar na equação de como seria o futuro deles, era exatamente os dois. Foi então que eu decidi sair de casa. Eu queria viver um pouco essa vida de ser um jovem solteiro, morando sozinho antes de me casar. E já tinha deixado os planos de me casar de lado, até porque não é assim que você se casa, né? Tem que planejar, tem que ser uma pessoa que faça sentido com os seus ideais e tudo mais. Então, decidi. Só que quando eu decidi, o mundo estava em um momento muito difícil, que era 2020. Então, estava acontecendo todo aquele problema de saúde pública mundial aí, que a gente sabe. E foi um momento onde eu tinha reservado um dinheiro para sair de casa, mas eu não poderia sair porque era um momento de muita instabilidade. E eu não poderia simplesmente sair de casa no meio desse caos e deixar o meu pai e minha mãe desamparado, ou simplesmente sair e ficar desamparado. E foi assim que eu fui postergando cada vez mais essa saída. E aí já vai a primeira dica: não espere o momento ficar inoportuno para você sair de casa. Não espere acontecer turbulências para que você diga tipo, meu Deus, tem que sair de casa amanhã. Não faça isso. Por mais que esteja tudo dando certo dentro da sua casa, que você vê perspectiva de que você pode ficar e tudo mais, eu te aconselho a sempre guardar uma grana para se um dia você precisar sair, você tem esse dinheiro para sair e não precisa sair do nada só porque você não aguenta mais. Porque se você sair assim, as coisas vão ser muito mais difíceis, sem planejamento é complicado. E aí, depois desse momento complicado que a gente passou no mundo, passou acho que uns 2 anos e eu realmente concretizei e saí de casa. Eu me planejei, eu guardei dinheiro, juntei mais basicamente uns 6 meses de aluguel garantido,
escolhi um lugar que era próximo do meu trabalho, próximo de onde eu estudo, próximo das coisas, dos lugares que eu precisava frequentar. Então eu escolhi muito bem e tive tempo para escolher um lugar que coubesse no meu orçamento e que principalmente otimizasse o meu dia. Agora chega de falar da minha vida, vou tentar passar aqui algumas dicas para vocês, da minha perspectiva do que você deveria pensar antes de sair da casa dos seus pais, antes de ir morar sozinho. E a primeira coisa é a responsabilidade financeira, cara. É importante você saber que quando você for morar sozinho, você vai ter vários boletos para pagar e várias responsabilidades. Por mais que você tenha comprado uma casa, pode ser que você tenha um financiamento, pode ser que você vá pagar um aluguel, pode ser que você tenha que pagar um condomínio, ou simplesmente pode ser que você nem precise pagar nada disso, mas você vai precisar se organizar financeiramente e ter essa responsabilidade de saber que todo o mês, todos os meses terão boletos para você pagar. E se você não pagar, simplesmente você vai começar a se atolar em dívidas e não vai conseguir se manter sozinho. Então você vai precisar fazer compra de mercado, guardar dinheiro para isso, guardar dinheiro para luz, internet, água e tudo mais, o valor do aluguel. E além disso, você precisa criar uma reserva financeira para que se alguma coisa vier a acontecer com você, você consiga se virar. Você também vai ter que ponderar quando você quiser sair de um trabalho. Você vai ter que colocar na balança, será que é o momento de eu sair desse trabalho? Será que eu posso sair e vou ter tempo para encontrar outro trabalho sem que as minhas dívidas me atolem? Outra coisa, você vai ter responsabilidade dentro da sua própria casa. Lavar roupa, se você não é acostumado, vai ser uma dificuldade. Fazer comida, ou se você for pedir comida todo dia, vai ficar um pouco mais caro e vai depender da sua realidade. Mas de qualquer forma, você vai ter que se organizar de todas as formas. Arrumar a casa, ir no mercado, várias coisas que aconteciam meio que naturalmente dentro da casa dos seus pais, você vai ver que não vai acontecer na sua. Você vai acordar e sentir um cheiro estranho, vai lembrar que você esqueceu de descer o lixo, você vai acordar num domingo cedo querendo comer alguma coisa, mas você vai olhar na sua geladeira, não tem nada, porque você não fez compra. Então tudo isso você vai ter que se organizar. E tem outra coisa, essa aqui é crucial. Se você é o tipo de pessoa que faz muito questão de presença, sabe, de chegar em casa, ter alguém para conversar, ter alguém para olhar, para ver que tá lá, ou simplesmente para brigar com essa pessoa, sabe? Se você é alguém que faz muita questão dessa presença humana, você vai acabar sentindo um pouco de dificuldade, porque você vai chegar na sua casa e não vai ter ninguém para conversar, para brigar, para olhar. No meu caso, eu gosto muito do silêncio, não vejo problema nenhum, gosto muito de ficar em paz. E é claro que você não é porque você está morando sozinho que você está sozinho, né? Você pode, sei lá, chamar alguém para conversar, você pode sair, você pode se encontrar. A questão é, quando você mora sozinho, você pode decidir se você vai ficar sozinho ou não. Eu também acredito que isso é algo que a gente acaba se acostumando com o tempo. E assim, morar sozinho tem muitos pontos positivos, mas também não é aquela mil maravilhas que a gente vê aí nas redes sociais, a galera postando rotina de um jovem solteiro sozinho. Aí o cara chega com um monte de compra, tipo na sexta-feira cansado de um trabalho da semana inteira. Com um monte de compra, ele passou no mercado e tal, aí ele coloca lá as suas coisas, faz uma picanha, coloca lá uma cerveja, prepara uma mesa e tudo aquilo e tal, e não sei o que, e a casa dele tá arrumadinha quando ele chega. Não é sempre assim. É claro que a gente tem que se esforçar para ter esses momentos, mas essa não é a regra, essa é a exceção. Na maior parte do tempo você vai estar trabalhando, você vai estar organizando a sua casa, você tem as suas coisas do trabalho, se você estuda, burocracia, boleto, um monte de coisa. Mas mesmo assim, como eu disse, existem muitos pontos positivos e eu posso até fazer um vídeo falando das vantagens de morar sozinho, e olha que tem muitas vantagens. A vida não é só pagar boletos, a vida não é só turbulência. Tem que ter momentos bons, né? Tem que saber aproveitar também. Mas uma das coisas que fez com que eu aproveitasse essa caminhada, esse momento de estar sozinho, morando sozinho, foi justamente ter conseguido me planejar antes de sair da casa dos meus pais e continuar me planejando quando eu sair. Porque esse planejamento te gera paz. E essa paz faz com que você tome decisões de forma mais tranquila. Essa paz faz com que você talvez não suporte o emprego que você está e decida sair. Essa paz faz com que você consiga barganhar outras possibilidades sem ter pressa, porque no próximo mês você tem que pagar uma coisa, tem que pagar outra. Então tudo isso
vai impactar positivamente ou negativamente a sua experiência de ser um jovem aí solteiro, morando sozinho. Mas vamos conversar aí, fala pra gente o que você está pensando nesse momento em relação a morar sozinho ou continuar na casa dos pais. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Esse vídeo aqui, na verdade, é só uma conversa, não tem nada de, nossa, siga esse padrão aqui, porque se você não seguir, tudo vai dar errado quando você for morar sozinho. Não, só estou contando um pouquinho de como é, um pouquinho da minha história com isso. E se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo, como eu disse, falando sobre as vantagens de morar sozinho. E olha, tem vantagens, galera.